Olá, meu nome é Michele Pontes, sou fisioterapeuta especializada em dores, para quem ainda não me conhece, e hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito perguntado, tem muita dúvida em relação a estruturas da coluna e alterações nessa estrutura que possam causar dor em algum momento da vida da pessoa, tá? Que são os famosos bicos de papagaio, tecnicamente conhecidos como osteófitos ou osteofitose, quando ele acontece em grande parte aí das estruturas das vértebras da coluna. Bom, o objetivo desse nosso canal aqui do YouTube, e assim como todas as minhas redes sociais, é trazer informação de qualidade para vocês tornarem mais especialistas, mais confiantes para lidar com o corpo de vocês, para vocês lidarem de uma maneira melhor com os problemas que porventura estejam sofrendo, tá? E uma forma de você contribuir com esse material, contribuir dando feedback do seu interesse nesse assunto, é deixando o seu like aqui e assinando o nosso canal e fazendo parte aqui desse movimento, né, que nós estamos criando. Vamos começar falando então sobre o bico de papagaio ou osteófitos, também é o nome técnico dessa alteração encontrada na estrutura do corpo vertebral da nossa coluna. O que é o corpo vertebral? É a parte mais volumosa, né? Aquela parte mais cilíndrica da estrutura do osso das nossas vértebras da coluna. Ela vai ocorrer em locais onde tem uma carga muito grande e também onde tem pouco movimento distribuído ao longo dessa estrutura, dessa parte da coluna. E também nós temos que considerar a situação onde a pessoa vive movimentos restritos, né, na própria vida. Então, a demanda do dia a dia dela, a demanda das funções que ela tem ao longo do dia, envolvem poucos movimentos ou movimentos muito repetidos em uma determinada posição, o que faz com que haja um depósito maior de ossos em áreas menos mobilizadas e uma restrição, uma diminuição onde ela faz mais movimento, tá? Mas, Michele, afinal de contas, o que é esse bico de papagaio? É esse ossinho saltado que a gente tem aqui nessa região aqui na base do pescoço? Não, não é isso que é bico de papagaio. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim: eu tô com bico de papagaio, isso aqui dói. Isso não necessariamente tem a ver com bico de papagaio. A gente pode falar mais sobre esse assunto dessa região que se chama culote cervical, né? A gente pode falar mais dela, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários. Bom, mas voltando ao bico de papagaio, voltando aos osteófitos, né? O osteófito, imagina o seguinte: você está fazendo um bolo, tá? Vamos fazer uma analogia para ficar claro. E você tem uma forma para fazer o bolo desse tamanho. Aí você despeja a massa, né, ali para fazer o bolo, leva o bolo ao forno e a hora que ele cresce, ele começa a fazer o quê? A entornar, né? Então ele cresce e ele aumenta, ele faz uma bordinha ali acima do limite daquela estrutura da forma. Esse extravasamento que você tem ali em função do crescimento da massa, esse extravasamento, a gente pode fazer analogia em relação ao bico de papagaio. Então, se você tem uma pressão em estruturas, ela começa a fazer o quê? Ela começa a acumular nas extremidades, tanto na parte de cima do osso, quanto na parte de baixo do osso. Eu vou mostrar uma figura para ficar mais claro, tá? Inclusive, vou mostrar uma ressonância de um paciente meu que eu atendi, que tinha... eu falo que esse especificamente não tinha um bico de papagaio, ele tinha um bico de arara, porque era bem grande. Você vai ver que a hora que você tem o osso de cima encontrando com o osso de baixo, e vamos pensar assim, pensa que houve um extravasamento da massa do bolo de cá e de cá.
aí você vai ter uma formação, né? Uma formação mais ou menos assim, tá? Aqui no meio entre os meus dedos está o disco e aqui você vai ter uma espícula óssea, né? Uma formação óssea aqui, né? E aí você vai ter ali uma formação parecendo mesmo um biquinho de um papagaio, né? O formato dele foi o que deu origem a esse nome bico de papagaio, formato em como se fosse dois bicos. Então nós vemos aqui, tá vendo essa parte branca onde meu cursor está circulando? São os corpos vertebrais, né? Então veja aqui, tá vendo? Essa alteração, esse crescimento para fora do limite, ele mostra um bico de papagaio. Aqui também. Agora olha esse aqui, como esse cresceu mais, né? Nesse aqui, ó, a gente tem aqui o contorno, tá vendo? Mostrando aqui aonde o osso vem. Todo esse contorno feito aqui em branco, você vê que é uma deposição maior de cálcio. Percebe que aqui é um estreitamento no espaço, aqui uma presença maior de estruturas que ocupou espaço em função de movimentação diminuída. Olha esse aqui, tá vendo? Isso aqui já é um biquinho de papagaio. Essa parte aqui que vem para fora, ó, tá vendo? Ela já mostra que há uma exposição maior dos ossos aqui. Isso é muito doloroso? Isso gera problema? Depende da situação. Em determinados casos, a gente pode ter ele obstruindo áreas importantes e irritando a raiz de alguns nervos. Isso não é o mais comum, tá? O mais comum é que a presença de estruturas, de osteófitos, vai ocupar espaços onde há pouco movimento e normalmente isso não é dolorido, tá? Dá pra gente ter certeza ao fazer um exame que o nosso problema vem de um osteófito, vem de um bico de papagaio? Não dá para ter certeza disso, tá? A não ser que seja feito um exame com fluoroscopia, guiado, fazendo testes específicos, que isso raramente é feito. Somente com o exame estático, você pode identificar um monte de osteófitos no quadro do paciente, um monte de osteófitos que aparecem ali no exame, mas que não necessariamente eles causam dor, tá? Inclusive esse que eu vou mostrar para vocês, ele é de um paciente que ficou 100%, inclusive trabalhando com força bruta, né? Trabalha no sítio, com muita atividade ali no dia a dia dele. Um paciente já com uma certa idade, mais de 80 anos, e ele está funcionando sem dor, né? A gente vem acompanhando o caso dele já há algum tempo, faz os exercícios dele com regularidade, aprendeu a lidar com o problema, aprendeu a reajustar ali, manter o problema sob controle, tá? Uma outra questão super importante da gente falar, que os bicos de papagaio, eles podem acontecer em você e a tendência é que isso ocorra. Por quê? Porque a tendência é que nós, à medida que os anos vão passando, a gente vai tendo um envelhecimento articular, a gente vai tendo adaptações articulares, principalmente em áreas onde há pouco movimento na nossa coluna, você vai ter ali uma presença estranha dessa estrutura. E a maneira mais adequada de você fazer uma prevenção em relação a isso é manter a sua mobilidade livre. Então, nós precisamos que o nosso corpo tenha a habilidade de preencher movimentos em todo o escopo ali da articulação. Mas vamos supor que meu punho tenha as mesmas estruturas que tem lá na coluna e ele tem uma habilidade de fazer movimentos para frente, para trás, de rotação e de inclinação, né? Que são os principais movimentos lá da coluna. E eu, por talvez manter uma postura muito frequente, estática, não faço exercício, não tenho mobilidade ampla no meu dia a dia, eu acostumei a fazer só isso aqui com o meu punho, né? Então eu fico lá sentado o dia inteiro,
Eu de vez em quando eu levanto, de vez em quando eu sento, a maior parte do tempo. Aí eu caminho às vezes um pouquinho, então eu dou um pouquinho de movimento lá para minha coluna, mas eu não exploro os movimentos amplos de flexão completa, de extensão completa, de rotação completa, né? Como que eu faço isso? Alongando, me movimentando, dando um pouco de impacto, né, para essa região lá da minha coluna. E aí o que acaba acontecendo é que isso vai pesando no fim das contas, no sentido de aumentar o depósito de cálcio, depósito ósseo em áreas não aproveitadas, não utilizadas, tá? Porque é a analogia que eu já fiz algumas vezes aqui no canal e que eu trago mais uma vez, é igual ferrugem, né? Uma porta enferrujada de um armário da sua casa que você nunca abre, quando você vai abrir esse armário, você vai ter um rangido, ele não vai abrir tranquilamente, ele vai estar duro. É o movimento que preserva a mobilidade articular, é o movimento que preserva a saúde articular, inclusive dos tecidos moles, tá? Então, tenham isso em mente, e quando se pensa em prevenir ou em tratar problemas ligados à osteofitose, bicos de papagaio, nós precisamos levar em conta movimentos, tá? Preservação dos movimentos. Ah, Michele, mas isso muda? É um osso, um depósito ósseo, isso muda? Olha, depende muito do nível, tá? Do grau desse osteófito, ou você também tem que levar em conta a frequência. Não é um movimento que modifica a estrutura óssea, mas muitos movimentos consistentemente, todos os dias, aproveitando um embasamento para você saber o que fazer, a direção certa de se fazer, é igual aquele ditado: água mole em pedra dura. Exatamente, você mesmo já completou a frase. Isso se trata de um organismo vivo. Então, o nosso organismo, por ser vivo, por estar vivo, ele está sempre em transformação. Mas vai da persistência da pessoa de manter e de recuperar as degenerações, as desidratações, os problemas que aconteceram com ela. Isso vai depender realmente da disciplina. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse assunto. Se você tem interesse em saber mais sobre a saúde da sua coluna, eu quero te fazer 2 dicas. Uma delas é conhecer o meu curso Hernia de Disco Controlada, que vale a pena para quem tem esse quadro todo. Normalmente os bicos de papagaios osteófitos, eles estão relacionados a problemas de tecidos moles também. Entre eles nós temos aí o problema dos discos, dos ligamentos. Então aconselho você a conhecer o meu curso, que está aqui em algum lugar aqui nessa página. E também, se você quer continuar estudando, eu vou te indicar também aqui um outro vídeo onde eu falo um pouco mais a respeito dos sintomas associados aos problemas de hernia de disco e aos problemas especificamente ligados a osteófitos e a perda de movimento em função de desidratação, ok? Então é isso, a gente se encontra então no nosso próximo vídeo. Até lá!